Paz do Senhor, meu querido e amado irmão do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, mais um sábado com você, para juntos lermos a palavra do nosso Deus no livro do profeta Jeremias. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 49, os 6 primeiros versículos, que fala sobre a profecia contra os amonitas. Vamos lembrar que do capítulo 46 até o 51, nós vamos ver uma série de profecias contra diferentes nações e desta maneira nós estaremos dividindo este capítulo 49 em algumas leituras sobre as profecias contra os amonitas, contra os edomitas, contra Damasco, contra a Arábia e contra os elamitas. Portanto, seremos alguns sábados falando sobre este capítulo e, portanto, nós gostaríamos de ler esses 6 versículos em primeiro lugar e depois tecer alguns comentários sobre aquilo que era, quem era este povo dos amonitas. Amém? Portanto, assim diz a palavra do Senhor: contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados, e Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filhas de Rabá, cingivos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Por que te gloria nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas, depois disso, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Muito bem, linda esta passagem que fala sobre estes descendentes de Amon. E nós nos perguntaríamos: quem é os amonitas, ou quem são este povo de Amon? Nós vamos lembrar do incesto que houve entre a filha menor de Ló e a sua irmã, a filha primogênita de Ló. Nós vamos ver que 2 descendentes saíram dos lombos de Ló. Nós vamos lembrar que este incidente não foi algo que ocorreu porque Ló quis o fazer assim. Muito pelo contrário, nós vamos entender que quando Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, a Bíblia nos fala que a esposa de Ló, ela se voltou para trás, se tornou uma estátua de sal, e as suas filhas, então, juntamente com Ló, se salvaram e foram habitar numa cidade chamada Zoar. Entretanto, as suas filhas, vendo que elas não tinham descendentes, não tinham esposos, não tinham filhos para dar a linhagem a seu pai, então elas, por sua própria conta, resolveram embebedar seu pai e assim entrar a ele para que pudesse ter semente dele e propagar a sua linhagem, a sua descendência. E por causa disso, nós já vimos a semana passada, dos descendentes da filha maior, primogênita de Ló, descenderam os moabitas. E da filha menor, ela teve um filho que chamou a ele de Ben-Ami, que este nome quer dizer filho do meu povo, e deste Ben-Ami foi que desenvolveu, que vieram os amonitas. Portanto,
Ló, juntamente com as suas filhas, eles viveram na parte oriental do Rio Jordão. E nós vamos ver que estes amonitas eram um povo nômade, assim como foi os moabitas também e os edomitas, e viviam no território que hoje, atualmente, é o país da Jordânia. Nós vamos também ver aqui nessa leitura que no versículo 2, Deus lhe fala: e farei ouvir em Rabá. Rabá era a capital deste país chamado Amon. E hoje, atualmente, esta capital se chama Amã. Então, tem tudo a ver, correlata com o nome dos seus descendentes, os amonitas. Reflete o nome deste povo. Nós vamos ver também que no tempo de Moisés, os amonitas, quando Israel estava voltando do Egito para entrar na terra de Canaã, Moisés pediu licença para poder passar pelos termos deste país, pelos termos dos amonitas. Entretanto, a Bíblia fala que ao invés de ajudar a Israel, eles recusaram. E por isso a Bíblia nos fala em Deuteronômio, capítulo 23, que Deus os castigou por causa disso. Entretanto, mesmo ao entrar em Canaã, na terra prometida, Deus foi muito claro para Moisés, para Josué, que eles não deveriam tomar possessão das terras que eram tanto de Moabe, como de Amon, como de Edom. Lembre-se que estes povos, Amon, Moabe, Edom, apesar de ser povos pequenos em comparação de outras nações e estarem junto a Israel, estes três povos especialmente eram descendentes dos mesmos familiares, ou seja, descendentes de Ló, que era primo de Abraão, e descendente de Edom ou de Esaú, que era irmão de Jacó. Portanto, Deus foi muito claro para eles que eles não poderiam. Deus havia estabelecido as terras para estes povos e eles não poderiam tomar posse dessas terras. Entretanto, nós vamos ver que coisas e histórias aconteceram entre estas nações e nós vamos ver que os amonitas, apesar de serem descendentes de Ló, de serem parentes próximos de Abraão, entretanto, este povo não era um povo que temia a Deus, ao Deus de Israel. Muito pelo contrário, era uma nação pagã, e os seus deuses eram chamados principalmente de Milcom, ou Malcã, e Moloque, aquele deus que tinha uma cabeça, não é, de bezerro e com seus braços estendidos, no qual os sacrifícios humanos de crianças eram feitos para ele. Então nós vamos ver que, por causa disso, por causa deste paganismo dessas nações, Deus disse muito claro para o povo de Israel que eles não poderiam casar-se com as mulheres dessas terras. Por quê? Porque senão eles seriam uma presa para eles caírem na idolatria destes países. Entretanto, nós vamos ver que tempos mais tarde, Salomão, ele casa-se com uma mulher chamada Naamá, que era amonita, e que dela, então, nasceu o seu filho, que foi o descendente do trono chamado Roboão. Ela era amonita. Nós vamos ver também que no tempo do rei Saul, o rei Naás, que era o rei dos amonitas, tentou entrar em um acordo com Israel, e ele disse: olha, para que vocês possam entrar em um acordo comigo, o que eu vou fazer, o que eu peço de vocês é que vocês possam arrancar o olho direito de cada homem de Israel para entrar em acordo, para que eu não os mate, para que eu não vá lá e destrua todos vocês. Entretanto, glória a Deus, porque Deus levantou a Saul neste momento, que derrotou e trouxe uma grande vitória para o povo de Israel. Portanto, durante o tempo do reinado do rei Saul e de Davi, os amonitas se tornaram vassalos, se tornaram subjugados por estes dois reis de Israel. Nós vamos ver também, a história percorre, e nos tempos, quando chega Nabucodonosor, a Bíblia nos diz que Zedequias estava tão desesperado com a entrada de Nabucodonosor em suas terras, que houve uma coalição, houve aquelas
terras que estavam ali, especialmente Amon, tentaram fazer uma coalição contra Nabucodonosor, contra a Babilônia. E por isso é que Deus levanta Jeremias, trazendo a sua profecia para Zedequias, para estes povos, dizendo para ele: não adianta. Não adianta querer parar o juízo de Deus sobre vocês. Esta coalição, esta união de vocês não vai dar em lugar nenhum. Muito pelo contrário, Deus, ele disse: Nabucodonosor irá conquistar, irá entrar, não somente em Israel, mas em todas aquelas nações que estavam ao redor de Israel. E nós vamos ver que essas alianças falharam. O povo de Israel, Judá, tentou ligar-se com aqueles povos ao seu redor, não deu certo. Tentou ir para o Egito, não deu certo. E muito pelo contrário, Nabucodonosor tomou, engoliu a todos estes pequenos reinos e império, que era o Império Egípcio, e nós vamos ver que eles tomaram o controle de toda aquela região. Depois do cativeiro, quando o povo volta, nós vamos ver que a Bíblia menciona também um outro homem amonita chamado Tobias. Este homem que ele provavelmente era um tipo de um governador daquela região sob o domínio dos persas. Entretanto, a Bíblia nos fala que este homem se levantou grandemente contra um homem chamado Neemias, para tentar parar os projetos e os planos que Neemias ele tinha da reconstrução do muro da cidade. Entretanto, mais uma vez, Deus foi com o povo de Deus, Deus foi com Neemias e deu-lhe uma grande vitória. E meus queridos, qual foi a palavra de Deus contra esta nação, contra este povo que resistiu, que não quis saber, que ignorou a palavra de Deus? A Bíblia nos diz no versículo 4: por que te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? A mesma palavra Deus disse para Moabe. Capítulo 48, versículo 7 de Jeremias nos diz essa mesma verdade. Estas nações, elas tinham um orgulho tão grande dentro do seu coração e pensavam que ninguém poderia combater contra elas. Pensavam elas que ninguém poderia vir contra elas. Confiavam nas suas riquezas, confiavam nos seus exércitos, confiavam nos seus políticos, confiavam naqueles que estavam ali nas suas cidades, nas suas fortalezas, nos seus palácios. Irmãos, aleluia! Quem pode fugir do poder, da soberania do nosso Deus? E por isso Deus disse para ele: vocês pensam que vocês vão escapar? Disse não. Ele disse: vocês, não somente os vossos deuses, irão para o cativeiro, os seus sacerdotes, os seus príncipes, juntamente todos irão para o cativeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Foram levados todos para o cativeiro. Entretanto, como Deus já havia determinado para Moisés, para Josué, dizendo: vocês não vão tomar as herdades dos filhos de Moabe, nem de Amon, nem de Edom, Deus fez uma promessa para este povo, dizendo para ele: depois disto, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Por quê, meus queridos? Porque nós entendemos que o nosso Deus, ele é soberano. Ninguém pode se levantar contra o nosso Deus. Ninguém pode se erguer contra ele. Se erguer, vai ter que cair. Se levantar, vai ser frustrado. Se tentar alguma coisa, os seus planos irão fugir. Estes que se pensavam ser tão grandes, tão poderosos, Deus, ele disse no versículo 5, eu trarei temor, medo sobre ti, diz o Senhor dos Exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que nós possamos ter a cada dia, olhar para um texto como esse e saber e entender que isso não é somente para o povo que é do mundo, povo que é pagão, idólatra. Não, a mesma palavra, a mesma verdade, o mesmo princípio é para cada
um de nós. Que o Senhor Jesus nos guarde com muita humildade diante do nosso Deus, de entender que Ele está sobre todas as coisas, que Ele está sentado no seu trono, que esta terra é apenas o escabelo dos seus pés, que Ele se assenta sobre as águas do dilúvio, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, e que ninguém em nada, aleluia, poderá frustrar, nem parar os planos do Senhor, aleluia. Assim que este Deus tão grande, que se importa com todos esses detalhes do mundo, não se importaria Ele de você e de mim. Ele cuida de nós, Ele olha para nós, Ele zela por nós como a menina dos seus olhos. Portanto, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e que Deus possa guardar o seu fim de semana, os seus cultos em vossas igrejas e que tenha um abençoado fim de semana para a glória do nome de Jesus. Amém.